Mas graças a Deus, porque foi um despertar da igreja, um despertar para as nossas vidas, por um lado que é muito importante, a gente evangelizar, não é? E a gente tem trabalhado com a igreja durante todo esse semestre, praticamente, mostrando as culturas, e que faz a gente crescer no lado da vocação. Nós aprendemos lá em Efésios, capítulo 4, que existe uma vocação pela qual nós somos chamados. E essa vocação, essa ligação vertical com Deus. E nós precisamos crescer, e Pedro vai recomendar isso, Pedro vai recomendar dizendo que a gente deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A vocação está do lado mais pessoal, e é para todos nós, não é para pastores somente. Todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso é a vocação, essa edificação de nós mesmos, onde nós vamos aprendendo da palavra, nós vamos convivendo com o Espírito Santo e havendo essa transformação de glória em glória pelo Espírito Santo, criando em nossas vidas a imagem de Cristo. Ou seja, Jesus habitando em nós. Isso é o crescimento isso foi a vocação que Deus nos deu. Deus nos tirou das trevas, nos levou para o império da luz, e Ele quer que nós cresçamos nesse reino de Deus. E essa vocação é um crescimento pessoal. E cada um, e nós no núcleo de convivência, nós aprendemos durante todo esse semestre algumas culturas, né, que são importantes. Por exemplo, a cultura da identidade. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós não somos bastardos neste mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma paternidade, né? Nós temos uma identidade. Nós fomos aprendendo diversas culturas, né? E terminamos com a cultura do evangelismo, o papel da igreja no evangelismo, que está de acordo com aquilo que é o nosso propósito. O nosso propósito é inspirarmos pessoas a se tornarem templo do Espírito. É esse o nosso propósito, a fim de que essas pessoas, né, possam adorar a Deus e se tornem pertencentes à família de Deus. E aí nós vamos para a segundo propósito, ou segundo objetivo do nosso crescimento vertical, que é um crescimento agora horizontal. E Paulo vai dizer assim: esforcem-se para manter a unidade do Espírito. E é isso que nós estamos tentando fazer com os núcleos de convivência. A gente quer que vocês cresçam na vocação e que cresçam também na unidade do Espírito. E evidentemente, quando nós realizamos, nós estamos nos núcleos, nós estamos nessa pequena convivência com a igreja de Cristo. Cada núcleo é a igreja de Cristo numa casa, num espaço. Não deixa de ser a igreja de Cristo. É a igreja Betel, que está, a comunidade Betel, de uma igreja local, que se reúne. E nós aprendemos isso quando fizemos, agora os dirigentes, né, quando fizemos a imersão, aprendendo a liderar pequenos grupos. E foi um dia maravilhoso que Deus nos concedeu, um sábado todo. Começamos às 8 horas da manhã e fechamos às 17h45 com o almoço. E foi um dia especial, onde choramos, aprendemos, modificamos nossa visão, entendemos aquilo que Deus quer em nossas vidas. Isso foi especial. Depois nós fizemos esse trabalho evangelístico. E esse trabalho evangelístico, cada núcleo foi de uma criatividade que a gente aprendeu aonde? Aprendeu na cultura da inovação. Sabendo que cada um de nós somos filhos de Deus, nós trazemos a marca de Deus. E Deus é criador. Deus é criativo. E nós vimos isso aqui. Eu vi assim, especial, cada um trabalhando numa área. Teve núcleos que foi para o parque, teve núcleos que foi para a sorveteria, teve núcleos que fez um jantar, enfim, núcleos que foram para uma UPA, né? Para uma UPA, e de forma que cada um de nós aprendemos alguma coisa na área do evangelismo, e aprendemos também, aliás, 2 núcleos fizeram aqui, nessa praça, não é? Isso parece que foi o Plenitude e o Graça, né? Então, assim, foi algo especial. Sabe que isso, além de fazer a gente crescer na vocação, não é?
que traz alegria, porque isso é bíblico, traz alegria quando nós evangelizamos, irmãos. Não é à toa que os discípulos, quando voltaram, quando Jesus mandou os 70 ali para pregar o evangelho em Israel, eles voltaram alegres, felizes. E Jesus disse, olha, essa alegria vocês têm que ter mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E essa é a nossa maior alegria, é sabermos que estamos garantidos, salvos em Cristo Jesus. Então foi algo especial, mas esse trabalho também faz com que a gente conheça um ao outro, que a gente veja o talento de do outro, não é? Por exemplo, lá no nosso núcleo, quando nós estávamos lá no parque, né? Nós fizemos um trabalho lá de tirar fotografia, aproveitando o mês dos namorados. As pessoas passaram, fizeram a Débora preparou algo bonito lá, a Débora e Edmir, e a gente viu o pastor José Carlos, incansavelmente, né, Edmir? Incansavelmente, entregando folheto. E eu disse, mas rapaz, o pastor é bom nesse negócio, hein? Entregando folheto ali o tempo todo, e não sem se cansar. E assim as pessoas recebendo, né? Eu vi o pastor Isaías correndo com a pessoa para entregar um folheto. A pessoa entregando o folheto, correndo. Então assim, foi algo especial. Estou falando do nosso núcleo, eu convivi lá. Nós tomamos café e eu sei que todos os núcleos aconteceu isso. E se cada um fosse falar aqui alguma coisa, a gente teria muita coisa para falar, não é verdade? Mas Deus é bom. E eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo despertar a minha vida, a sua vida, a nossa igreja para esse trabalho. Mas nós não queremos parar, irmãos. Nós não queremos parar. Nós queremos ir à frente. Nós não podemos parar, irmãos. O parar na vida cristã é recuar. É ficar para trás. Nós precisamos ir à frente. Amém? Quantos estão dispostos a ir à frente daquilo que Deus tem na nossa vida? Aleluia. Aleluia. Então, com esse propósito de irmos à frente, nós queremos apresentar neste próximo período agora, um estudo sobre as 7 declarações de Jesus. Porque nós estamos pensando que cada núcleo agora vai convidar pessoas que já fizeram contato, vão procurar trazer pessoas para conhecer a Jesus. E essas 7 declarações estão no Evangelho de João. E eu quero começar fazendo a leitura bíblica nesse Evangelho de João, para a gente desenvolver. Porque na realidade o que eu vou fazer aqui não é uma pregação, mas eu vou dizer uma pregação estudo pregação, tá certo? Mas nós vamos ver bastantes versículos bíblicos, mas é preciso que eu quero lançar a semente, eu quero abrir a porta para essas 7 semanas que virão, começando amanhã. Amanhã nós voltaremos com o nosso estudo com os dirigentes pelo Zoom, amanhã às 20 horas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 8, vamos ler do versículo 53 a 59. Esse capítulo é um capítulo de embate, relata um embate muito forte de Jesus com os religiosos. Ele começa lá no versículo 1, contando a história da mulher adúltera, que Jesus perdoa. Mas aí começa um embate muito forte com Jesus. E vai terminar o versículo, lá no final, o último versículo, vai terminar eles pensando em matar Jesus Cristo. Diz assim, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Isso são eles falando com Jesus. Quem você pensa que é, cara? Você está achando que é alguém? É isso que ele está falando. Não foi assim, quem você pensa que é? Foi, quem você pensa que é? Com raiva, com ódio no coração. Vamos lá. Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem que ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço. Mentiroso, ele já chamou lá na frente. Ele já chamou que eles eram filhos do diabo, os fariseus. É uma palavra dura. Está uma troca de palavras duras aí.
mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras. Olha que ponto chegou essa discussão. Eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus está no terreno deles, no templo. E há esse embate violento entre Jesus e os religiosos, a ponto de chegar um momento que eles não aguentavam mais aquilo que Jesus estava revelando, dizendo. Ele disse assim: só tem um jeito, vamos pegar pedra aqui e vamos matar esse sujeito. Está blasfemando. Mas não era a hora de Jesus morrer, e Jesus recolheu-se e saiu da situação. Mas Jesus revelou-se. Mas ele revelou-se aí em quê? Volta o versículo 58. Por favor. Versículo 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Queridos, para que a gente possa entender o Evangelho de João, e para que a gente chegue onde eu quero chegar, a gente precisa entender que João, ele é aquele apóstolo que vai viver um momento muito difícil na igreja. A igreja vem com os 3 primeiros evangelhos, que são Mateus, Lucas e Marcos. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles mostram Jesus numa mesma direção: nascimento, obra, morte, ressurreição, e termina com a ascensão, etc., com as comissões, etc. Se você olhar a linha de cada evangelho desse, é mostrar uma biografia de Jesus. Mostrar Jesus. E cada evangelho desse teve um propósito, teve um objetivo que foi cumprido. Esses 3 evangelhos, eles foram escritos mais ou menos entre os anos 50 depois de Cristo e 70. E o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a sofrer uma influência muito forte do pensamento grego, do gnosticismo. E o pensamento grego era um pensamento que tinha uma dicotomia muito forte entre matéria e espírito. Isso era platônico, é um pensamento de Platão. Qual era o pensamento que pairava no pensamento grego? A matéria não serve. O que o homem tem de valor é o espírito. É o espírito. Então, para Platão, a morte do homem era uma verdadeira libertação da alma daquela pessoa. Porque agora ela não estava mais escrava a esta vida, a esse invólucro material, mas ela se desprendia de tudo isso e agora alcançava um estágio maior. Esse era o pensamento. E esse pensamento foi invadindo a igreja. E quando esse pensamento invade a igreja, o que acontece? Acontece que os cristãos começam a duvidar de uma coisa fundamental, básica no cristianismo: a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Por quê? Porque era inconcebível um Deus sair da sua grandiosidade e se alojar na matéria. É inconcebível. E eles começaram esses enganadores começaram a disseminar na igreja, dizendo que não havia encarnação, que não havia nascimento virginal, que não havia encarnação, que não havia ressurreição, que não havia nada, que Jesus era apenas um homem, não era Deus. E aí, João, vendo o perigo, o caminho que a igreja estava tomando, João escreve este evangelho já um pouco mais para frente, nos anos 85 a 90. Onde todos os apóstolos já tinham morrido, só o João que permanecia como apóstolo de Jesus. E ele escreve exatamente para combater
essa ideia. Não somente este evangelho, mas se você for para cartas que escreve, as 3 cartas que João escreve, também estão nessa linha de bater de frente, de ensinar para o povo que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Aí a gente vai ver que e o próprio João vai dizer, no seu evangelho, ele vai dizer essa verdade, ele vai dizer, esse é o meu propósito. O meu propósito aqui é fazer uma contraofensiva a estas pessoas, esses falsos mestres que estão disseminando essa doutrina diabólica na igreja. O meu propósito ao escrever esse evangelho é esse. Veja o que ele diz lá em capítulo 20, versículo 31, por favor. João 20, 31. Ele está falando do que ele acabou de escrever. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Filho de Deus. Se você for para as cartas lá de João, você vai ler lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. E ele vai dizer mais, se negar isso, é o espírito do anticristo. Veja o que ele diz também em 1 João 5. 1 João 5. Primeira João 5, 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E finalmente, 2 João 1,7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas não era esse texto que eu queria, e agora eu me perdi. Hein? 2 João. Aí está primeiro, 2 João. Eu disse 2 João? Eu falei isso? Ela que botou primeiro. Está aí, está enganando o pastor. Olha só. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, João, ele vai bater, porque João é uma testemunha que conviveu com Jesus. E ele tem, naturalmente, naqueles 3 anos, ele tem, na sua cabeça, um arquivo vivo da história de Cristo. Mas não só da história, mas daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez. E João, eu vou voltar agora para o Evangelho. E João, quando vai escrever o seu Evangelho, ele não tem nenhuma preocupação de fazer uma biografia de Jesus. O propósito dele é mostrar que Jesus é Deus. É por isso que ele começa com o versículo 1, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já bate de frente no primeiro versículo. Ele já dá uma chapuletada nesses enganadores, dizendo, olha, eu quero dizer o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já começa assim de forma contundente, dando uma batida, porque não se pode quebrar esse fundamento, porque se Jesus não é Deus, irmãos, todo fundamento da nossa fé é destruída. E João está batendo firme. Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Deus. E aí ele vai reunindo fatos, declarações, eventos, milagres de Jesus, de forma que ele construa uma tese da experiência dele com Jesus, dos discípulos com Jesus, de forma que ele construa uma tese para comprovar que Jesus é Deus, para que a igreja não seja enganada por esses falsos mestres, esses enganadores. E aí ele escolhe, por exemplo, 7
7 milagres. Tem 7 milagres lá. E cada milagre tem um aspecto. Jesus começa lá. O primeiro milagre, qual é o primeiro milagre? A transformação de água em vinho. Aí ele vai tendo mais 5 milagres e termina no capítulo 11 com o último milagre. Qual é o último milagre do capítulo 11? Estão lembrados? Ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. E ele junta esses milagres e ele vai construindo uma ideia de que se Jesus fez isso, e só Deus pode fazer isso, então Jesus é Deus. Estão entendendo? Se só Deus pode fazer esses milagres, e se Jesus o faz, Jesus é Deus. E aí ele começa também com 7 declarações de Jesus, e ele coloca essa em ordem, mostrando a igreja que essas declarações, elas são extremamente importantes, porque vão trazendo uma ideia de que seja Jesus. E essas ideias estão todas no Velho Testamento. Não é alguma coisa que Jesus chegou e disse, eu vou criar isso aqui, vou dizer que eu sou isso aqui. Não, Jesus está se mostrando e se conectando a Deus que eles conheciam, os judeus conheciam bem o Velho Testamento, mostrando que ele era aquele lá. E a primeira palavra que ele coloca está em João nesse capítulo 8, 58. Vamos voltar a ele. João 5, 58. Respondeu Jesus. Olha, a briga aqui estava na discussão. E assim, legítima. A pergunta dos fariseus não é ilegítima, não. Como é que você, tendo menos de 50 anos, disse que conheceu Abraão, é antes de Abraão? Qualquer um ia fazer essa pergunta. Sim ou não? Qualquer um ia fazer essa pergunta. Mas Jesus respondeu, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. E eu sou é o nome que Deus se coloca para Moisés, que a gente vai encontrar lá em Êxodo 3:14. Vamos lá, Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Moisés está aquele evento da sarça ardente, e Deus já falou para ele que ele vai sair para libertar o povo, e ele questiona com Deus, e no fim ele pergunta, em nome de quem Deus eu vou falar, que me mandou aqui, qual é o nome? Em nome de quem? Ora, para os israelitas, quem era Deus? Era um Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Agora Moisés recebe uma nova revelação deste Deus libertador. E vejam bem, são os egípcios que vão perguntar, são os próprios israelitas que vão perguntar. Vem cá, você está vindo aqui em nome de quem? Ele disse, eu venho em nome do eu sou. E quem é esse eu sou? Esse eu sou é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, é Deus que está libertando. Então, quando Jesus diz, eu sou, imagina na cabecinha de um judeu. Agora você imagina na cabecinha de um letrado, um estudioso da lei, um fariseu desse na vida. Quando ele disse, eu sou, o que é que soou? Esse sujeito está dizendo que é Deus. Porque o nome de Deus é eu sou. Eu sou depois vai variar para Jeová. Eu sou. E aí eles ficam brabos. Eles ficam irados. E querem pegar pedras para matar Jesus. É o que nós lemos. Estão entendendo? E aí Jesus disse, eu sou. E essa é uma expressão que faz essa conexão. Jesus dizendo, eu sou Deus. E João registra isso. Porque o propósito de João, volta a frisar, é mostrar que Jesus é Deus. Este é o princípio.
Este é o âmago da questão no Evangelho de João. É o foco de João. E essa palavra é muito forte para eles. Mas aí Jesus vai desenvolver esse eu sou em 7 declarações. Que é essas 7 declarações que nós vamos estudar nos núcleos de convivência a partir de amanhã, nessas próximas 7 semanas. Então a primeira declaração de Jesus, dizendo quem Ele é quando Ele diz lá em João 6,35. Vamos lá? João 6,35. Então Jesus declarou, lê para mim por favor, vamos todos juntos. Então esse será o tema de amanhã. A primeira declaração. É interessante essa declaração. Porque o pão está muito ligado a Moisés, está muito ligado à libertação do Egito. Não é? Por exemplo, vamos para Deuteronômio 8,3. Assim ele humilhou e os deixou passar fome. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Essa ideia do pão é uma questão de sobrevivência. Eu vou falar de cada um, eu vou falar somente dar uma pincelada aqui, porque nós vamos estudar de per si cada uma delas. Vamos aprofundar em cada uma delas. Vamos aprender qual é o significado de Jesus ser o pão da vida. Aquele pão para a nossa vida. O pão nos remete ao sustento, nos remete à sobrevivência. Para mostrar que vocês antes. Assim eles humilhou e os deixou passar fome. Mas depois eles passaram fome para... Por quê? Porque que a gente passa... Quando a gente só dá valor a alguma coisa, irmãos, quando a gente tem necessidade. Sim ou não? O que nos é dado de graça para a gente muitas vezes não tem valor. Agora, se você passar fome e te lhe derem um pão, você vai ser agradecido até não querer mais. Eu estava com fome, a necessidade. E foi nesse sentido que o diabo tentou Jesus. Olhando a necessidade e disse assim, olha, você é o cara, você pode transformar essas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Porque Jesus faz o contraponto agora. Não é? Nem só de pão. Porque o pão verdadeiro é dado por Deus. O pão material que nós temos no nosso sustento também é dado por Deus. Veja o que diz Salmo 104, 14 e 15. Salmo 104, 14 e 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Vamos lá. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Sabe por que você deve agradecer quando você for se alimentar? Porque é Deus que faz isso. É Deus que lhe dá. Ele lhe dá o pão material. Quando Jesus ensinou a oração sacerdotal não, Pai Nosso, como é que ele diz? Me ajudem aí. Pai Nosso. Agora, aleluia. Nós vamos aprender que assim como Deus nos dá o sustento físico, material para as nossas vidas, nós vamos aprender que Jesus, sendo o pão que desceu dos céus, é o nosso sustento para a vida eterna. Você pode glorificar o nome do Senhor? João começa a conectar Jesus no Velho Testamento, e o Velho Testamento aquele pessoal conhece bem, principalmente os doutores da lei.
E João começa a juntar essas declarações de Jesus para construir essa ideia, essa ideia não, essa verdade que Jesus é Deus. Depois, nós vamos ver que Jesus diz que é a luz do mundo. João 8:12. João 8:12. Leiam para mim. Amém. Lá no livro de Isaías, quando profetiza sobre Jesus, quando ele fala do servo, né, do servo do Senhor, que começa lá no capítulo 49, vai até o 53. O capítulo 53 é o servo sofredor. Lembra-se disso? Quem deu crédito à nossa pregação, aí começa a falar, foi como ovelha muda, levada ao matadouro, mas levou sobre si e tal. Entenderam? Então no versículo, no capítulo 49, versículo 6, ele vai dizer que esse servo, que é Jesus Cristo, ele é a luz. Vamos lá. Isaías 49:6. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu povo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles que Israel, que eu guardei. Também farei de você uma luz. Quem é essa luz? É Jesus. Farei de você, meu servo. Deus está dizendo: farei de você, meu servo, meu filho amado, farei de você uma luz para os gentios. Aleluia. Aleluia. Então aprender que Jesus é a luz do mundo é significativo, irmãos. E o mundo precisa saber disso. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 4 a 6. Olha o que faz o inimigo das nossas almas. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Vai lá agora. Pois Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Oh, aleluia. Das trevas que este mundo resplandece uma luz. E que é esta luz, irmãos, para os homens? É Jesus. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nossas vidas, sabe o que é? Iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso entendimento. E essa luz de Cristo vem sobre nossa vida e nós reconhecemos Ele como Senhor de nossas vidas. Sabe, enquanto o demônio vai querendo escurecer, querendo embotar, querendo dificultar esse entendimento, vem uma luz. Bota o versículo 7 aí para mim, acho que está no versículo 7, por favor. Ou é 7 ou é 8. Mas temos esse... Não, então não está mais aí não. Volta. Eu acho que está... Vê o versículo 6. Está aqui, ó. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, irmãos. A luz de Cristo. O coração que não tem Cristo é um coração que está em trevas. Sim ou não? A luz de Cristo bate e ilumina o nosso ser. Por isso, olha, deixa eu te falar. Por isso, ninguém está desculpável diante de Deus quando ouve a palavra de Deus e não se rende a Ele. Porque o Espírito está iluminando. E o ato de não querer é uma decisão minha pessoal. Aquela história, eu não vou contar a história aqui novamente, aquela história daquele prisioneiro, que ele cometeu um crime, que foi para a cadeia, e depois o governador, o povo pediu para que desse um indulto para ele.
E ele foi, e o governador foi entregar o indulto para ele. E quando chegou lá na prisão, o governador também era cristão, levou um indulto dentro da Bíblia. E quando chegou, mostrou para ele, chegou para ele, e quando ele viu o governador, ele disse: eu não quero saber de você, eu não quero saber de ninguém da lei, eu não quero saber. E começou, botou o governador para fora. O carcereiro ficou olhando e disse: você é louco. Você é louco, cara. O governador veio trazer o indulto para você, a liberdade para você. E ele ficou sabendo que era o governador e caiu em si. Na hora da morte, na hora de ser executado, né? Na hora de ser executado, lá nos Estados Unidos tem sempre, aquele que vai ser executado tem direito às últimas palavras. E ele disse: eu estou sendo morto, não pelo crime que eu cometi, mas por não receber a graça que me foi oferecida. As pessoas vão para o inferno, não mais pelos pecados, mas por rejeitar a graça de Cristo na sua vida. A luz nos traz essa certeza. A outra, ele diz que é a porta das ovelhas, João 7,7. É outra declaração de Jesus. Vai de 7 a 9, vamos lá. Pode ir, 8 e 9. Não, eu estou perdido agora. Me ajuda aí, pastor Isaías. É 9, né? 9 quanto? Capítulo 9, vai. Vê aí, pastor Isaías. Eu acho que eu botei o versículo errado aqui. Isso é veieira, irmãos. 10:7. 10:7, é. É isso aí, 10:7, bote aí. Então Jesus disse: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Onde vem essa ideia? Vem lá de Neemias Neemias capítulo 3, versículo 1. Veja lá, Neemias capítulo 3, versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta de quem? Das ovelhas. Eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Era a porta que entrava a ovelha que ia ser sacrificada. E Jesus está dizendo: eu sou essa porta, porque só eu posso trazer salvação. Volta versículo 7 e 8 lá João capítulo 10, 7, vai lá. Então Jesus bote o 8. Todos que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Agora o 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será o quê? Salvo. Será salvo. Aleluia. Você vai estudar isso profundamente. O que significa isso? Jesus, esta porta que se abre. Quando você fala porta, irmãos, quando você diz assim para alguém: olha, parece que me abriu uma porta de emprego maravilhosa. É algo de bom, né? Você diz assim: olha, abriu uma porta para eu no hospital, para eu fazer um tratamento tal. Você não diz assim? Aqui Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu estou abrindo oportunidades para a sua vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele disse que é o bom pastor. Vamos ver se eu acerto agora. João 10:11. Vamos ver se eu acerto, irmãos. Se não acertar, acertei. Eu sou o bom pastor. Leia aí comigo. Diga todos juntos, vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou pastor, pastor Isaías é pastor. Mas nós não somos o bom pastor. Aliás, hoje é o dia do pastor. Nós não somos o bom pastor. O bom pastor é Ele. É Ele. E Davi já tinha visto isso, antecipado isso, quando escreveu o Salmo 23, Salmo 23, 1. Diga, Salmo 23, 1, por favor. O Senhor, quem é o meu pastor? O Senhor
é o meu pastor, de nada terei falta. E Jesus diz para aqueles homens, para aquela população, diz assim: eu sou o bom pastor. Você já pensou que essas declarações de Jesus vai batendo de frente com toda a concepção religiosa daquela época, dos fariseus? Os fariseus ficavam mordidos cada vez que Jesus se revelava por meio dessa eu sou já foi pesado demais para os fariseus. Agora ele começa a fazer conexões e mostrando quem ele é. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E imagina na cabecinha daqueles, para a gente é muito fácil, a gente se alegra, mas na cabeça daqueles homens era como se jogasse uma bomba atômica na cabeça deles. Eles não conseguiam entender. E cada vez eles ficavam mais cegos, e cada vez eles ficavam mais irados. Mas João está dizendo aqui, este Jesus, que é o pão da vida, que está ligado lá ao maná. Esse Jesus que é a luz do mundo, que é a luz que Deus colocou para ser colocado para os gentios. E esse Jesus que é essa porta que abre, que Neemias viu lá como a porta, restaurou a porta das ovelhas. Esse Jesus, como bom pastor, como Davi concebeu, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eles ficavam loucos. Mas Jesus continuava, porque Jesus vai se revelando. Veja, essa revelação começa lá no capítulo 6 e vai devagarzinho se desenvolvendo. Tudo com que João escreve tem um propósito, irmãos, está tudo encaixado direitinho. Está tudo encaixado. Nada foi feito assim a qualquer maneira. João tinha, pelo Espírito Santo, uma ideia de construir esse evangelho de forma que ao terminar, todos nós crêssemos que Ele, Jesus, é Deus. E que não há dúvidas. No versículo 11, 25 de João, Jesus vai dizer que é a ressurreição e a vida. Vamos ler junto? Disse Jesus: Jesus acabou de estar naquele momento de fazer aquele grande milagre. E aqui é preciso que a gente entenda uma coisa, irmãos. Porque Daniel já tinha visto essa ideia. Veja o que Daniel diz no capítulo 12, versículo 1 e 2. Daniel capítulo 12, 1. Daniel. Não, 12, capítulo 12. Daniel capítulo 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Já estava traçado uma ressurreição. E Jesus está dizendo assim: eu sou essa ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja bem, haverá a ressurreição para a vida e haverá a ressurreição para a morte. É isso que Daniel está dizendo. Haverá, os dormem de pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Veja bem, Jesus não está dizendo simplesmente eu sou a ressurreição. Ele está dizendo eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Porque muita gente vai ressuscitar. Todos vamos ressuscitar. Mas nós ressuscitaremos. Aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Esta é uma grande promessa. Essa semana eu tive que lidar com 4 mortes. Uma de uma pessoa que foi meu comandante e que eu gostava muito dele. Faleceu na quinta-feira. Outro também, um outro oficial de marinha que foi imediato meu aqui. Também tinha uma amizade muito boa. Faleceu na quinta-feira também. O pastor Iltinho faleceu dia 7, né?
sexta-feira. Aliás, 8 não, dia 9. E hoje faleceu, eu não conheci, mas a gente sofre porque a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E assim, quem participa da oração do Zoom, tem um momento lá que a gente faz oração pelos enfermos, não é, pastor Isaías? E o nome dele estava ali o tempo todo. E Jesus recolheu. A gente sofre. O irmão da irmã da Zilda, não é? A gente sofre com isso. Mas, irmãos, aqueles que morrem em Cristo já sabem que ressuscitarão para a vida. Até onde eu saiba, esses 2 oficiais de marinha, nenhum deles tinha Jesus. Mas ouviram de Jesus. Mas resolveram partir para a eternidade do jeito que estão. E a promessa aqui de Jesus é que Ele é a ressurreição e é a vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Depois Jesus vai dizer que Ele lá no capítulo João 14, 6, olha o que Jesus se declara. João 14. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa ideia do caminho está muito impregnada no coração dos judeus. Muito impregnada. Jeremias 5:4, por favor, Jeremias 5:4. Eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Existe um caminho. Esse caminho foi mostrado em primeiro lugar no Velho Testamento pela lei. A lei disse: olha, o caminho é cumprir a lei. Este era o caminho. A salvação, o caminho para Deus era a gente cumprir tudo que determina a lei, mas era impossível, irmãos. E aí Jesus vem e diz: olha, aquele caminho eu já cumpri para você. E eu me torno o caminho da vida, da verdade e da vida. Eu me torno esse caminho que vai levar ao trono da graça. E o escritor aos Hebreus diz assim, que há um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, no qual nós podemos chegar no trono da graça, irmãos. Agora você vai dizer assim: pastor, eu vou chegar no trono da graça quando? Eu não sei, você vai chegar no dia que você for, mas você já está no trono da graça. Você não vai chegar, mas você já está, porque cada vez que você ora, cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você se chega a Deus, você chega ao trono da graça pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. E nós temos essa ousadia, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça, mas pelo que Jesus fez em nossas vidas, irmãos. Somente Deus poderia abrir esse caminho. E os judeus e os doutores ficaram indignados, porque Ele está se colocando como este caminho. O caminho que leva a Nova Jerusalém, o caminho que leva a terra prometida. Era esse sentimento que eles tinham. Eles tinham esse sentimento do caminho. Então, Jesus está dizendo: eu sou este caminho. Eu estou aqui para levar você. Que lindo a gente aprender um pouco disso, irmãos. E que lindo a gente evangelizar com essa passagem. Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parecem bons, mas são caminhos de quê? De morte. Olha que lindo você dizer: em que caminho você está? Eu tenho um caminho novo e vivo caminho para você aqui. Eu tenho um caminho que está fundamentado na verdade, que nos leva à vida. Olha que bom a gente evangelizar com esse texto. Isso edifica a minha fé, edifica a sua fé e lança luz para aqueles que não conhecem a Jesus. Amém, irmãos? E finalmente Jesus vai dizer:
A última declaração de João, que João coloca, está em João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por que Jesus está se declarando como a videira agora? A videira verdadeira. Porque na cabecinha do judeu, a videira, sabe quem era? Israel. Veja o que diz Salmo 80. Vamos ler um texto mais longo agora. 80, de 8 a 16. Na cabeça deles, quem era a videira de Deus era Israel. E Jesus está dizendo, agora eu sou a videira verdadeira, não mais Israel. Eu fico assim pensando, como é que tem crente que quer judaizante, que quer fazer aquele negócio todo. Você está de posse como é que se diz? Do verdadeiro, a videira verdadeira. E tem gente querendo olhar para a videira que passou. Olha o que diz o salmista: do Egito trouxeste uma videira. Quem é a videira? Quem é? Quem Deus tirou do Egito? Quem Deus tirou do Egito, irmãos? Israel. Expulsaste as nações e as plantaste. Vamos lá. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se entenderam. Veja como Jesus está falando, aqui no Salmo ele está falando de videira e ramos, né? E aqui que Jesus falou lá, seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta as devastaram e as criaturas do campo delas se alimentaram. O salmista está lamentando que Deus trouxe essa videira, mas essa videira virou uma videira brava. E Israel está sendo invadida por javalis, por animais selvagens. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira. Olha só, essa oração lá do Salmo 80, né? A oração lá do Salmo 80 se cumpre agora em João, capítulo 15, versículo 1. Quando Jesus se declara o quê? A videira verdadeira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. O último 16. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Que Deus olhou para essa videira, e essa videira não produziu frutos. Essa videira ficou infrutífera. Jesus disse assim, aqui não dá fruto. O que é que eu vou fazer? Aqui dá fruto, ele vai podar, ele vai trabalhar nela para que dê mais fruto. Certo? E aqui não dá fruto, será cortada e jogada ao fogo, irmãos. E Jesus dizendo, eu sou essa videira. Quem é o nosso Israel, irmãos? Quem é o nosso Israel? Eu até admito que você vai a Israel, vá lá, historicamente, mas por amor de Deus, tem gente que parece estar pisando no céu lá em Israel. Esse Israel passou, irmãos. Há um novo Israel, há uma nova videira. Quem é esta videira? É Jesus Cristo. Você se voltar para Israel, nação, como a videira de Deus, está totalmente errado. Deus vai tratar dela. A minha videira, onde eu estou plantado, onde eu estou enxertado, é Jesus Cristo. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor?
Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós somos a vida, nós estamos enxertados na videira verdadeira. Eu não preciso de ser cidadão de Israel para estar na videira. Eu preciso ser cidadão dos céus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu fui enxertado na videira verdadeira, no caule. Eu sou um ramo, você é um ramo, e que nós precisamos dar fruto, e fruto com abundância. Aleluia, aleluia, é isso que nós somos. E Jesus está dizendo, agora imagina Jesus dizendo isso para um doutor da lei, que entende que Israel é a grande videira, mas essa foi lançada ao fogo. Depois Deus vai trabalhar, lá em Romanos capítulo 13, 14, se eu não me engano, é meio difícil de entender, mas Deus vai lidar com Israel. Mas para nós, irmãos, só tem sentido histórico. Ah, tá bom, vou lá visitar isso aqui. Mas tem gente que santifica o lugar, que acha que pisou, até melhorou espiritualmente. Ah, eu me batizei. Nada contra, irmão, faça lá. Mas assim, isso não tem valor nenhum espiritual. Eu quero dizer isso. Você quer se batizar por uma coisa simbólica? Tudo bem. Mas... não, eu renovei renovou não, você se renova na videira verdadeira, é Jesus Cristo na sua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E essas declarações foram bombásticas para aqueles doutores da lei, e João reuniu todas elas para mostrar que Jesus é Deus. E sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos passar 7 semanas estudando isso. Cada declaração. Ah, quando eu estudar, Ele é o pão da vida. Oh, o pão da vida. Aquele que alimenta a minha alma. Aquele que me sustenta. Que me dá vigor na caminhada. Lembra lá de Elias? Foi Elias que recebeu o pão do... Foi Elias? Foi, o corvo levou, né? E aquela comida, o que aconteceu com Elias? Ele comeu, ele estava numa situação precária, não estava? Fraco, totalmente desabilitado, estava ali, e Deus mandou um corvo dar o pão. E aquele pão, o que aconteceu com ele? Ele criou força, vigor. E levantou-se daquele lugar. Quantos aqui estão precisando do pão da vida na sua vida? Quantos aqui estão precisando de um alimento trazido por Deus para a sua vida? Sua força está fraca? Como você está? Quase entregando os pontos. Há pão da vida nesta noite para ti. Você crê nisso? Há um pão descido dos céus para a sua vida. E vai lhe dar uma nova força. Vai fazer você de um Gideão. Um guerreiro de Deus. Mas eu não vou... Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a invadir nas mensagens. Eu só quero terminar com isso, que amanhã nós vamos estudar esse pão. Eu queria que você se levantasse agora. E eu queria fazer esta oração nessa primeira mensagem que nós estamos abrindo aqui, esse estudo, essa caminhada com as 7 declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida. Isso é primordial. Porque qualquer ato de fé nosso, irmãos, qualquer caminhada que a gente faça, é a mesma coisa da caminhada física. Meu pai dizia assim, saco vazio não se põe de pé. Saco vazio não se põe de pé. Como é que ele dizia? Dizia assim, você tem que comer. Você tem que se alimentar. Porque saco vazio não se põe de pé. Se você está assistindo como um saco vazio nesta noite, eu não estou lhe oferecendo o pão, porque graças a Deus o pão
físico Deus tem lhe dado. Ele nos dá, nós vimos aqui no Salmo. Mas eu estou oferecendo o pão que só Jesus pode dar nesta noite. É o pão da vida. E não adianta você se levantar e dizer que está tudo bem. Porque Deus conhece os corações. E se você precisa, neste momento, de renovar essas forças com o pão da vida, receber um novo vigor espiritual, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar. Sabe, muitas vezes eu já passei por situações como essa, que quase que eu estou como Elias. Dá vontade de ficar prostrado, ficar parado. Dá vontade de ficar ali, quietinho, não mexa comigo. Do ponto de vista espiritual. E alguém vem, traz uma palavra de Deus, e essa palavra é um pão para a minha vida, e me reanima, me motiva, me põe de pé, me faz andar novamente na fé.